Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso projeto, né? Questões de matemática do concurso Prefeitura de Nova Iguaçu. Beleza? Bom, a nossa primeira questão, né? Um automóvel percorreu 300 quilômetros com 20 litros de gasolina. Quantos quilômetros esse automóvel percorrerá com apenas 1 litro de gasolina? Veja bem, sempre que nós estivermos falando de a distância, a quantidade de litros, né? A preço, quantidade, a tempo mão de obra, valor de mão de obra, tempo de mão de obra, tempo de construção, tá? Isso tudo são grandezas, tá? E sempre que tivermos lidando com grandezas, nós vamos resolver usando uma regra de três, tá? Sempre que surgirem grandezas, tá? Tempo, velocidade, espaço, a massa, né? A preço, quantidade, a tempo mão de obra, né? Quantidade de operários, quantidade de, sei lá, quantidade de estradas construídas, sim, quantidade de estradas, né? Construída, pavimentada, etc. Tá? Isso tudo são grandezas. E sempre que estivermos falando de grandezas, nós vamos falar de regra de três. Tá? E aí, veja bem, se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, a nossa relação aqui, as nossas grandezas, elas são diretamente proporcionais, tá? Se eu aumento a quantidade de litros, né, de combustível, eu vou aumentar a quantidade a distância percorrida, não é isso? Se ele faz 300 quilômetros com 20 litros, né? Então, assim, se eu colocar mais litros de gasolina, ele vai fazer mais quilometragem. Da mesma forma que se eu diminuir a quantidade de combustível, a distância percorrida vai ser menor. Então, a minha relação aqui ela é direta. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui, tá? Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Isso é importante, tá? Aí como é que a gente faz, né? Como é que a gente resolve uma regra de três? Então, nós vamos proceder assim. Nós vamos colocar as grandezas uma embaixo da outra, tá? Por exemplo, 300 quilômetros, 20 litros, tá? 1 litro, quantos quilômetros? Não sei. Eu vou chamar de x, tá? Litro embaixo de litro, quilômetro embaixo de quilômetro, tá? Sim, sempre, tá? As grandezas sempre uma embaixo da outra, tá? Quilômetro embaixo de quilômetro, litro embaixo de litro, tá? 300 quilômetros, 20 litros. 1 quilômetro, desculpa, 1 litro de combustível, quantos quilômetros? Não sei, vou chamar de x, tá? E aí como é que a gente faz, tá? Nós vamos multiplicar cruzado, tá? Nós vamos criar aqui uma proporção, né? Eu vou fazer assim, ó, 300 vezes 1 vai ser igual a 20 vezes x, tá? Eu tenho aqui uma proporção, eu vou multiplicar cruzado, tá? E aí, 20 vezes x, 20x. Isso vai ser igual 300 vezes 1, 300, tá? Bom, eu agora o que eu tenho? Eu tenho uma equaçãozinha aqui do primeiro grau. Como é que eu vou fazer? Se 20x é igual a 300, 1x vai ser 300 dividido por 20. 1x vai ser igual a 15, tá? Então, assim, com 1 litro de gasolina, ele vai percorrer 15 quilômetros. Com 20 litros, ele percorre 300 quilômetros. Com 1 litro de gasolina, ele vai percorrer 15 quilômetros. A resposta é a letra B de bola. Show? Em uma fábrica, sabe-se que o tempo de produção de uma unidade do item A é inversamente proporcional ao número de funcionários empregados pela fábrica. Sabe-se ainda que quando a fábrica emprega 36 funcionários, o tempo de produção de uma unidade do item A é de 50 horas. Bom, disto podemos concluir que quando a fábrica emprega 40 funcionários, o tempo de produção de uma unidade do item A é de
41 horas, 45 horas, 42 horas, 44 horas, 46 horas, tá? Então, olha só. Bom, a nossa resposta, né? Bom, sabemos que o tempo de produção de uma unidade do item A é inversamente proporcional ao número de funcionários. O que que isso significa? Se eu aumento a quantidade de funcionários, eu diminuo o tempo de produção desse item A, tá? Quanto mais funcionários, menor é o tempo de produção. Então, a nossa relação aqui, tá? Ela é inversamente proporcional, tá? Sabemos também que 36 funcionários produzem uma unidade do item A em 50 horas. Em quantas horas 40 funcionários irão produzir o item A? Então, se em 36 horas, né? Se 36 funcionários levam 50 horas, 40 funcionários vão levar quantas horas? Então, o que vai acontecer? Se eu aumento a quantidade de funcionários, eu vou diminuir a quantidade de horas, tá? 36 funcionários, 50 horas. 40 funcionários, como a minha relação ela é inversa, se eu aumento o número de funcionários, eu diminuo a quantidade de horas, tá? E aí eu faço assim, ó. 36 funcionários, 50 horas, tá? 40 funcionários, quantas horas? Não sei. Vou chamar de x, tá? Agora, veja bem, como a minha relação é inversa, como as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter essa grandeza aqui, ó, tá? O x vem para cima, o 50 vem para baixo, tá? Vou manter o 36, vou manter o 40, beleza? Agora, vou inverter esse x com esse 50. Eu vou trocar essas grandezas aqui de lugar, tá? O x vem para cima, o 50 vem para baixo. Por quê? Porque elas são inversas. Eu preciso inverter, tá bom? E aí vou multiplicar cruzado, normalmente, tá? E aí fica assim, ó, 40 vezes x, 40x, tá? 36 vezes 50 vai dar 1.800, tá? Aqui não tem que fazer conta, não tem jeito, tá? Bom, se 40x 1.800, 1x vai ser 1.800 dividido por 40. Então, 1x vai ser 45. O que que isso significa? Se eu aumento o número de funcionários, tá, olha só, 36 funcionários, 50 horas, né, para produzir o item A. Se eu aumento o número de funcionários, eu diminuo a quantidade de horas. Então, eu agora vou levar 45 horas, tá? Para fazer o item A. Então, a resposta é a letra D, tá? Volta um pouquinho o vídeo, né, para ver as opções, tá? Resposta a letra D, 45 o quê? Horas, tá? 40 funcionários vão levar 45 horas, tá? 36 funcionários levam 50 horas, 40 funcionários vão levar 45 horas para fazer o item A. Show? Questão 3. Se 45 trabalhadores constroem 36 quilômetros de estrada por mês, então 52 trabalhadores constroem quantos quilômetros de estrada por mês? Quer dizer, 52 trabalhadores vão construir, né, construirão, né, quantos quilômetros de estradas por mês, tá? Então, se 45 funcionários constroem 36 quilômetros, se eu aumento a quantidade de funcionários, por uma questão óbvia, eu vou aumentar a quantidade de quilômetros, né, de estradas abertas aqui, né, tá? De estradas construídas, né? Então, se 45 funcionários constroem 36 quilômetros de estrada, se eu aumento a quantidade de funcionários, eu vou aumentar a quantidade de quilômetros de estrada, concorda? A minha relação aqui ela é direta, né? Quanto mais funcionários, mais estradas eu vou construir. Então a minha relação ela é direta, diretamente proporcional, tá? Se uma cresce, a outra também cresce. Se eu aumento o número de funcionários, eu aumento a quantidade de estrada construída, tá? Aí como é que a gente faz? 45 funcionários, 36 quilômetros de estrada.
52 funcionários vão fazer quantos quilômetros de estrada? Não sei, vou chamar de X, tá? E aí vou multiplicar cruzado, não vou inverter. Por quê? Porque as grandezas aqui elas são diretamente proporcional, tá? Então 45 vezes x, 45x, ok? 52 vezes 36, isso vai dar 1.872, beleza? Bom, se 45x, 1.872, 1x vai ser 1.872 dividido por 45. 1x vai ser 41,6 o quê? Quilômetros de estrada construída. Logo, a nossa resposta é a letra D de dado, tá? Letra D de dado é a nossa resposta, tá? Se eu aumento a quantidade de trabalhadores, eu aumento a quantidade de estrada construída, tá? 45 trabalhadores, 36 quilômetros. 52 trabalhadores, 41,6 quilômetros. Show? A questão 4, né? Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Então, a minha relação aqui, ela também é inversa. Por quê? Porque se eu aumento a quantidade de pedreiros, eu diminuo o tempo de fazer essa parede, concorda? Você concorda que 6 pedreiros levam 8 dias para fazer uma parede? Se eu diminuir a quantidade de pedreiro, eu vou aumentar o tempo que essa parede vai ser construída. Quer dizer, quanto mais pedreiro eu contrato, menor é o tempo de se construir a parede, tá? Então, essas relações elas são inversas. Se eu aumento a quantidade de pedreiro, eu diminuo o tempo da obra, tá? Agora, se eu diminuo a quantidade de pedreiros, eu vou aumentar o tempo da obra. Se eu tenho menos mão de obra, eu vou levar mais tempo para construir esse muro, beleza? Então, a minha relação ela é inversa, inversamente proporcional, tá? E aí, como é que a gente faz, né? 6 pedreiros, 8 dias, tá? 3 pedreiros, quantos dias? Não sei, vou chamar de X, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou inverter, tá? O X vem para cima, o 8 vem para baixo. Por quê? Porque a minha relação ela é inversamente proporcional. Essas grandezas são inversamente proporcionais, tá? E aí vou multiplicar cruzado. Primeiro eu vou inverter, tá? Eu já identifiquei que elas são inversamente proporcionais. Inverto, depois eu multiplico cruzado, tá? Então 3 vezes x, 3x, tá? 6 vezes 8, 48. Então 3x é igual a 48. X vai ser igual a 48 dividido por 3. Se 3x é 48, 1x vai ser 48 dividido por 3. 1x vai ser 16. Beleza? Então, 3 pedreiros gastarão 16 dias. Olha só. 6 pedreiros, 8 dias. Se eu diminuo pela metade a quantidade de pedreiro, eu dobro o tempo da obra. Se eu caio pela metade aqui, aqui eu dobro o tempo. O tempo fica o dobro do tempo. Se eu diminuo pela metade a quantidade de pedreiro, eu dobro o tempo da obra. O tempo da obra fica em dobro, tá? A nossa última questão. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas, tá? Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Isso significa o seguinte, uma máquina, em 6 horas, ela engarrafa 3.000 refrigerantes. Se eu aumentar a quantidade de horas, eu vou aumentar a quantidade de refrigerante, concorda? Então, a minha relação aqui ela é direta. Se eu quiser mais refrigerante, essa máquina vai ter que trabalhar mais horas, tá? Então, a fábrica, em 6 horas, ela engarrafa 3.000 refrigerantes, tá? Aqui a gente não está falando de mão de obra, eu estou falando que uma máquina que engarrafa, tá? Então, assim, se em 6 horas ela engarrafa 3.000, para eu engarrafar 4.000 refrigerantes, eu vou precisar de mais horas, tá? Então, a minha relação aqui ela é direta, tá? Para eu conseguir mais refrigerante, eu vou ter que ter mais horas, tá? Então, se uma grandeza cresce, a outra também cresce. E aí, as minhas grandezas elas são diretamente proporcionais. Show?
Bom, e aí como é que a gente faz, né? Então, 3.000 refrigerantes, 6 horas. 4.000 refrigerantes, quantas horas? Não sei. Vou chamar de X, tá? Refrigerante embaixo de refrigerante, horas embaixo de horas, tá? As grandezas iguais, uma embaixo da outra, tá? Como elas são diretamente proporcionais, eu não vou inverter. O que, que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar cruzado. Não vou inverter, tá? Então, assim, ó, 3.000 vezes x, 3.000x, tá? 6 vezes 4.000, isso vai dar 24.000. 4 vezes 6, 24, tá? Bom, se 3.000x é igual a 24.000, 1x vai ser 24.000 dividido por 3.000. Para eu fazer essa divisão, eu posso cortar esses zeros, tá vendo? Eu posso eliminar esses, como eu estou dividindo, tá? Eu posso cortar esses zeros. O que que sobra? 24 dividido por 3, que vai dar 8, tá? Eu não preciso usar esse monte de zero aqui não, tá? Eu posso cortar os zeros, eu estou dividindo, tá? Então eu posso cortar os zeros, tá? 24 dividido por 3, 8. Logo, serão necessárias 8 horas para quê? Para engarrafar 4.000 refrigerantes. Show? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou. Eu vou. Não vou, não vou, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode comentar aqui as dúvidas aqui no comentário dos vídeos ou pode mandar para o meu e-mail, tá? Se tiver alguma questão que vocês não estão conseguindo resolver, alguma questão de provas anteriores, alguma questão de, sabe, alguma coisa que tá dificultando aí a vida de vocês, ou coloca aqui nos comentários aqui do vídeo, ou manda para o meu e-mail. Tá na descrição do vídeo, tem o meu e-mail para vocês, para a gente trocar essa ideia. Tá bom? Bom, é isso, tá bom? Vamos, tá chegando, as provas já estão chegando, hein? Vamos cair dentro, hein? Vamos lá. Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.